todos. Bom, dando sequência no Evangelho, nós vamos ter agora o capítulo 9, que são bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Então nós temos aqui nesse item a respeito das palavras que nós falamos em determinadas situações, né, para várias pessoas, ou mesmo nessa que eu estou, por exemplo, agora me expondo a vocês, né? Então vamos dizer palavras que espero que cheguem no coração, na mente, no âmago de cada um, né? São palavras para clarear, para esclarecer, né? Nós sabemos que todas as palavras que nós proferimos, ela tem um certo grau de absorção, tá? E por parte daquele a quem recebe. Então, quando nós nos dirigimos com palavras grosseiras, bruscas, ofensivas, tá? Então as pessoas podem interpretar de forma errônea, né? Ou de forma violenta, né? Então, muitas das vezes nós temos que ser contidos nas nossas palavras, né? Nós temos que trocar essas palavras por outras mais apaziguadoras, né? Dependendo da situação. Então, dizendo isso assim a respeito desses dizeres, nós temos a máxima de Jesus, que ele faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Então ele condena a violência, a cólera, toda expressão descortês e que nós possamos usar para com os nossos semelhantes. No período de Jesus, e anteriormente até, os hebreus eles tinham uma palavra que chama raka, né? E que tem um significado muito forte, né? Que é assim, que era para dizer ao homem, para quem eles estavam anunciando essa palavra, que era um ser desprezível, insignificante, né? E eles pronunciavam ainda cuspindo do lado, virava a cabeça e cuspia ao lado, né? Então que era bem forte essa palavra, né? E também ameaçando ao fogo do inferno, né? Então, as palavras, muitas das vezes nós achamos que não machuca, é aí que a gente se engana, porque ela machuca sim, ela fere, né? Dependendo da forma que a gente expressa, bate às vezes forte na gente, né? No coração. Então, ela exprime sentimentos contrários à lei de Jesus, né? A lei de amor, de caridade, e que serve para presidir as relações dos homens, né? Para manter concórdia, manter união. Então, Jesus sempre diz assim, que bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Mas assim, não seja para nós renunciarmos aos nossos bens da terra, porque isso é necessário, né? Certo? Mas é para a gente fazer essa separação, porque os bens terrestres são os bens de empréstimo, né? Que Deus nos fornece para a gente saber se distinguir, né? E valorizar essas benfeitorias que nós temos, né? Mas claro que tem até o supérfluo, né? Às vezes até exageradamente mais do que o supérfluo, né? Sem necessidade alguma. E às vezes esses supérfluos são tirados de pessoas brandas, são tirados de pessoas pacíficas, né? E nós temos assim, o apóstolo Mateus, ele fala assim, bem-aventurados os pacíficos, porque receberão, né, as benfeitorias, né? São chamados filhos de Deus. Bom, nós todos sabemos que todos, independente de quem seja, todos nós somos filhos de Deus, né? Apenas em estágios evolutivos diferentes, né? E nós sabemos que toda a humanidade evoluindo, né, vai deixar de ter esse egoísmo para com o irmão, né, para o nosso próximo. Então nós vamos chegar lá. E que muitas das vezes
aí a gente explora, né, o mais fraco, né, o mão forte, sendo violento. Então a gente tem que aprender a não fazer essa conduta, né? E Jesus, ele fala assim, que ele promete, né, que serão cumpridas, que haverá o afastamento dos maus e ignorantes. Mas isso ainda pode durar muito tempo, né, esse afastamento. Mas nós podemos começar fazendo a nossa parte, desde já, né, fazendo esse início, né, para o futuro. Nós sabemos que há muitas pessoas polidas, né, por fora, né, e que muitas das vezes a gente não pode confiar fielmente, né, porque às vezes a aparência engana muito, né. Essas pessoas às vezes têm a máscara da bondade, né, mas que por dentro são totalmente dissimuladas, né. Ela tem dentro de si essas deformidades ainda, né, de enganar, né. E a gente tem os tiranos, tem os déspotas, né, que a gente sabe, os orgulhosos, né, e que às vezes ele se restringe a um determinado ponto na família, no trabalho, ou dependendo, ele se sente sempre superior, né, mas para fora ele é punido. Em determinadas situações ele então ele não tem essa conduta corretamente ainda, né. Ele pode enganar as pessoas, mas a Deus jamais, né? E nós sabemos que há muitas pessoas que têm essa facilidade de persuadir, né? Que da boca para fora né, tranquilo para falar, mas de coração os sentimentos são outros, né? Não se exprime corretamente, né? Não tem aquela percepção de falar coisas boas, né? E que a outra pessoa que recebe absorve, né? Nós sabemos que o espírito nasce puro, ignorante, né? Eu falei em outras oportunidades também, mas nós não somos predestinados para fazer o mal, né? Ninguém nasce para fazer o mal. Então, nós temos que ter em nós a paciência, né? A caridade, a tolerância, né? Mas a mais meritória, né? A que mais é aprazível, né? É de perdoarmos aquele que Deus colocou em nossa frente, né? Em nosso caminho ali, para a gente fazer essa prova, tá? Para ver se a gente tem a paciência, né? Então, mais ou menos um pedacinho até que a Leia disse aqui, e está mais ou menos dentro daquilo que eu queria até achei aqui falar. O que Jesus, qual o território que ele quer? Né? Qual o território que ele quer ganhar? É o território material? De jeito de maneira, né? Ele quer conquistar o território aqui, ó. Coração, né? Então, para a gente, para que aconteça isso, o que nós temos que fazer? Extirpar, né? Tem que arrancar do coração todos esses pontos negativos, né? Mas que isso nós estamos aqui, ó, há milênios com isso, né? Há séculos que a gente já está com isso. Então a gente tem que ir aprendendo a ir tirando. Como ela disse, se você ir tirando pontos a cada vez que você reencarna, vai subindo um degrauzinho, né? E para a gente possuir a Terra, como a gente sempre às vezes fala, que os brancos e os pacíficos que estão aqui vão herdar, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que herdar a Terra, essa moradia que nós vamos ter, tá? Vai exigir dos encarnados, e nós, caso encarnemos novamente, né? Esses sentimentos, sem defeitos, né? Morais principalmente, né? Para que a gente possa possuí-lo, né? Esperamos ser espíritos evoluídos, né? Sem mácula, né? Sem sujeira, sem mancha no coração e no nosso espírito, principalmente, né? Claro que isso vai durar muitos anos ainda, a gente sabe disso, porque
A gente não consegue tudo de uma vez, como ela falou aqui também, né? Então, nós vamos dando passos nessa direção, né? A gente vai aprendendo e vai galgando, né? Mas a gente tem que perseverar. A gente tem que perseverar, a gente tem que corrigir, nos depurarmos, nos autoburilarmos, né? Para que a gente tire essas mazelas que nós temos, né? Que são negativas, né? São negativas. O espírito se esgota, o espírito, as coisas ruins vai esgotando o espírito, né? Então a gente tem que fazer o melhor para poder nos melhorarmos, né? Fazendo a brancura, né? Entre aspas, né? A brancura do nosso espírito, né? E a gente tem que se ajudar mutuamente, às vezes justamente com palestras, com dizeres, né? Para poder alavancar, né? A gente vai aprendendo dia a dia. Pode ser hoje, pode ser daqui a um tempo a mais para frente, né? Ou em outra encarnação. A gente vai estar aprendendo aqui hoje, talvez não tenhamos assimilado tudo, mas já vai servindo para uma próxima, né? Então a gente tem que estar preparado para melhorarmos nessa nossa conduta, tá? A gente sempre dá exemplos, eu gosto de dar, às vezes, dar alguns exemplos, né? A gente tem tantos, né? Às vezes a gente sempre fala no Chico, né? Divaldo, de espíritos que a gente, Mãe Dulce, né? Maria Teresa, então a gente sempre dá. E eu queria falar um do Gandhi, que tem mais ou menos uma passagem a respeito dessa situação de bem e mal, tá? O Gandhi andava pela rua naquele período que ele inclusive andou muito na África também, fazendo, acertando as partes religiosas, tá? Quando um soldado o aborda, né? E já lhe dando um murro, né? No rosto, e ele cai, né? Ele se levanta, se arruma, o soldado lhe dá um outro murro, né? Ele se levanta novamente, tá? E o soldado, já enraivecido, né? Lhe pergunta, desculpa, a moça, se Gandhi era fraco, se era covarde, com quem ele havia aprendido a não revidar. E ele olha para o soldado e fala assim: aprendi com o homem no seu crucifixo que está no seu pescoço, que era Jesus, a não revidar, né? Então o soldado leva um susto, cai em si e vê que não é o fato de estar carregando um crucifixo que ele estava praticando bem, né? Então ele era intolerante, né? Achando que estava fazendo a coisa certa para ele, mas ele cai em si, chora, pede desculpa e se arrepende. Então aí nós vemos que um é estupidez, um é grosseria, né? Achando que se resolve tudo na força bruta, e o outro é a paciência, porque ele já tinha dentro de si esses conceitos, né? Essa força moral, né? Essa força moral, pois ele foi dito com conhecimento, ele praticou aquele ato com conhecimento e paciência, né? E todos nós sabemos que Gandhi libertou a Índia da opressão, né? Do império, do colonialismo inglês, né? Sem dar um tiro, sem dar uma bofetada, sem agredir ninguém, né? Então, nesses dizeres,
Você vê, ele não só praticou a paciência, né, e como procurou fazer das palavras um meio para que atingisse a todos. Posteriormente teve problemas ainda? Tiveram, né? Mas dentro do que ele ensinou, não foi só para a Índia, foi para outros países também. Ele procurou sempre fazer com que não houvesse guerras, procurasse ter conversa, sempre procurando amenizar toda a situação de agressão. Tá? Então acho que é isso que nós devemos aprender e praticar. Pequenas conversas que às vezes tem, né? Serve para mim também, porque às vezes eu trabalho com muitas pessoas, né? Então a gente tem que praticar no nosso dia a dia. Não é fácil? Não é fácil, mas a gente tem que procurar se corrigir. Tá? Era isso que eu queria dizer no dia de hoje.